As religiões preparam-nos para a morte. Eu nem sequer sou batizada. Tive alguma descrença religiosa. Mas foste escoteiro? Pera. O que não invalida, deixa-me... estás a perceber, Gonçalo. Joana, vá lá, Sim, eu não, deixei mas de eu não sou terminar. educada com tudo. Fui durante um dia e eu vou-te explicar porque é que me fui embora. Não deixou de levar com água benta no focinho. Estou acusado de seres fascista e extrema-direita, um gajo tem que se comportar às vezes também. Continua a ser machista, no geral. O homem será mais oprimido. Não me interrompas, por favor, pá. Eu nunca te interrompi quando estavas a falar. Mas tu, é a tua escolha. Não, mas não precisas de me interromper. Colocas para quebrar aqui a... Exatamente. Só para o Gonçalo explicasse que aqui Isto é um momento televisivo fantástico para ti. 10 homens e 10 mulheres. Isto é quando eu digo que a vida da mulher é mais valiosa, eu sou acusado de machismo. Fantástico. Pronto, o gajo pode emprenhá-las todas. Sim, eu sou pela paz, sempre pela paz. Se as pessoas acham que isto é o pior que vai acontecer, esperem. Ui! Corpus de Christi. Corpus de Christi. Amém. Corpus de Christi. Corpus de Christi. Amém. Em nome di Figli, di Pitri, di Spiriti Santi. Corpus de Christi. Esta filha Corpus de Christi. isto é uma filha. Isto já está a demorar, é demais. Olha, vamos antes fazer assim. Levas ali para o resto das pessoas e dás as tuas hóstias, pode ser? Deixa-me só ficar aqui com umas para... Sanguini di Christi. É uma espécie de vingança de quando ia à missa e era rapazote, em que só o padre é que bebia vinho e toda a gente ficava a ver. Neste caso, estamos aqui num estúdio com 70 pessoas e só o Paiva é que bebe. Bem-vindos ao segundo episódio do Trava Paiva que é descer. Muito obrigado. O tema do episódio de hoje é religião. Por isso, decidi trazer um convidado de esquerda, um de direita e um quase padre. Obrigado a todos pelo apoio e obrigado a quem viu o primeiro episódio até ao fim e teve de aturar a doutora Rita durante mais de 20 minutos. Quem nos dera ter feito o mesmo? E a propósito, a doutora Rita se questionar sobre a origem da piada foi no site das Nações Unidas. Ok. Na esquerda, Joana Amaral Dias, conhecida comentadora. Podem bater palmas à vontade, não sei o que pararam. Não sei o que pararam. A Joana Amaral Dias é uma conhecida comentadora, psicóloga e ex-deputada do Bloco de Esquerda, mas ouvindo o seu discurso dá a ideia que se na altura já existisse o partido, teria sido claramente deputada do Chega. E por falar em Chega, na direita temos Gonçalo Sousa com ligações políticas tal como a Joana, mas ao contrário dela ainda não tem a página da Wikipédia. E por último temos o Dom, atenção, Dom, respeito, Dom Nuno Campos Monteiro, um gajo que queria ser padre, mas descobriu o amor, monárquico, templário e visconde nas horas livres. Na verdade, ele só quer fazer parte de um grupo. Alguém que o aceite, por favor. Muito obrigado a estes ilustres convidados por fazerem parte. Vamos começar então com as notícias rapidinhas. Mulher sentia-se cega e tirou a própria visão. Que na verdade deve ter visto quanto é que ia pagar de Hugo por causa do seu Corsa de 97. Miss Portugal é uma mulher trans pela primeira vez e vai concorrer a Miss Universo. É caso para dizer que ela tem beleza a dar com um pau. Grupos... Trava Paiva. Grupos judaicos pedem que o dicionário da língua espanhola seja alterado face à definição da palavra judeu. Judeu no dicionário da língua espanhola significa pessoa gananciosa. Então vamos lá dar aqui algum contexto desta religião. Jacob, filho de Abraão, pai da nação judia, tem 12 filhos. O penúltimo, José, é vendido aos egípcios pelo irmão. Quer dizer, se calhar faz sentido, não é? Se calhar o que está no dicionário
é capaz de fazer sentido. Professora acusada de ter sexo com 3 ex-alunos recebe sentença. Qual é que é? É da esquerda ou da direita? Não, meu, é da direita. É da direita. Epá, eu tenho a pena dos outros putos que estavam na fila de espera, à espera que chegasse a vez deles. Bem, mas não vale a pena chorar o leite derramado. Entre os 14 crimes de que foi acusada estão violação, sodomia... Espera lá, ela dava o cozinho? Ela dava o cozinho. Ok. Pensei em me Ex-tenista revela que foi violada 400 vezes pelo treinador. É aqui que eu me ponho a pensar, mas espera lá, ela nunca faltou aos treinos? Mas uma coisa é certa, ela há de estar especialista nos serviços. Cadela foge de casa e é fotografada em concerto dos Metallica. Depois da invenção do touro mecânico, agora chega o canito metálico. Clérigo iraquiano atribui desastres naturais à legalização do casamento homossexual. Ora bem, devia estar a ver, era uma orgia gay no terremoto de Marrocos, não é? Secretário do Tesouro dos Estados Unidos come cogumelos alucinogénicos durante visita diplomática. Aposto que ficou tão cega que até viu um black chinês. Oh, Tiago, não podes dizer isso. Isso o quê? Chinês. Ah, ok. Não podes. Kikas, empresária da noite, arguída por lenocínio e branqueamento, premiada pelo turismo de Portugal. A Kikas, portanto, recebeu um selo de reputação. Espera lá, Faz sentido. Faz sentido. No site da Amazon estavam a vender t-shirts a dizer "There's more than 2 genders". A tradução é "há mais do que 2 géneros". E depois na escolha do formato havia 2 opções. Adivinhem lá, homem e mulher. Elon Musk anuncia que irá pagar à Wikipédia $1 bilhão se eles mudarem o nome para Dikipédia. Eu cá em Portugal dava €1 para o público passar a ser chamado público. Comprou bilhete para a primeira classe no Intercidades, mas viajou em segunda no regional. CP indemnizou-o em 35 cêntimos. E a verdade é que já está cheio de sorte. Se fosse na TAP, não tinha voo, ainda ficava sem mala. Muito obrigado por terem vindo. Eu gostava de vos perguntar, antes de mais, se vocês têm uma definição ou sabem uma definição do que é religião. Bem, obrigado pelo convite, Paiva. Abençoado sejas. Bom, mas... De nada. Nada. Religião, definição. Eu acho que é a expressão da crença humana relativamente a valores comuns que agregam populações. De forma genérica é isso. Mas em qualquer delas, principalmente nas monoteístas, nas grandes, o judaísmo, o islão ou o cristianismo. De forma sintética é isso. Joana. Olá. Olá. Depois explicas-me o que é isso, esquerda e direita. Estou ansiosa por ouvir. Podemos ir aí se quiseres. Fora isso, religião é um sistema de crenças que habitualmente é baseado na existência de uma entidade ou várias superiores e divinas, mas religiões há muitas, é só escolher porque é um catálogo imenso e muito diversificado. Mas basicamente é isso. Eu só acrescentava que as religiões preparam-nos para a morte, na verdade. Epá, que profundo, Nuno. Ou não? Ou não? Não, de alguma forma Tu és o Paulinho Santos dos padres. Entra logo a pé junto. Mas olha, Ou não nos deixem... preparam, eu por acaso Sim, acho que não. preparam-nos. Não, então porquê, Joana? Porque não, porque essa ideia de que existe, que está associada a muitas religiões, também não a todas, mas que existe uma vida depois da morte biológica no planeta Terra, não sei se prepara para a morte. Acho que dá uma esperança de que existe outra vida, em vez de se viver plenamente, responsavelmente e com todos os graus de liberdade, esta que temos. Dá um conforto, não é? No fundo. Pois, conforto, consolo, talvez, mas preparar para a morte, não. Sim, não nos prepara para o ato de morrer, mas prepara-nos para a morte no sentido de passagem. Não, o que prepara para a morte é a consciência de que somos seres finitos, biológicos e orgânicos. Exatamente. E que à partida, como todos os outros animais no planeta, animais e vegetais, nascemos, desenvolvemos, reproduzimos e morremos. Mas, essa realidade prepara bastante mais para a morte. Mas também há um ponto importante, que é aquela velha definição da física: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Portanto, a questão da morte, não é? Em termos psicossomáticos é complicado, não é? Porque nós biologicamente poderemos eventualmente deixar de existir, mas fica a questão em termos científicos se depois, em termos conscientes, continuas a existir ou não é? Ou mesmo espirituais. Se me permitem, deixem-me fazer aqui uma ponte, porque
Isto é algo que eu acho realmente peculiar, Nuno, e estou-me a dirigir a ti porque tu tens um trajeto diferente, não é? Portanto, tu desde os 7 anos que querias ser padre, acabaste por não ser e não ser aceito no fundo, não é? Podes-me explicar como é que é possível alguém não conseguir ser padre? Que para mim é um bocado estranho. Eu não disse que não fui aceito. Na verdade, portanto, eu desde os 7 anos que efetivamente quis ser padre, porque estive num colégio de freiras, e a imagem que eu tinha do fundador da congregação era uma imagem que me era bastante querida. Eu queria fazer o mesmo que o padre Osera fez. Sobretudo estar com as pessoas desfavorecidas, uma questão muito feminista, e acho que todo o trabalho que ele fez no século XIX foi muito interessante. Em casa, obviamente que isso não foi muito bem aceito e, portanto, foi uma luta interior e ao mesmo tempo uma luta familiar para eu poder ir para o seminário. Entretanto, pronto, fui conhecendo o amor antes de ser padre ou antes de ir para entrar para o seminário e efetivamente só aos 25 anos é que dei o grito de Ipiranga e disse não, se não for agora não vai ser nunca. E então fui para o seminário. E a questão é, como é uma chamada vocação tardia, testaram-me todos os limites. Mas assim, já tinha vivido sozinho. Testaram-te como assim? Se estás num seminário, como é que te Assim, detestam? seminário, Na religião não é... cristã não é suposto adorar o próximo e amar o próximo? Não, é suposto adorar a Deus. Agora, o próximo é servir o próximo, ajudar o próximo. Ou, se nós quisermos, que acho que é uma frase ainda mais bonita, é olhar no próximo Cristo. Isto no seminário cristão católico, obviamente, que é aquilo que eu sei. Mas havia um sacerdote que gostava de testar esse meu amor ao próximo de tal maneira que um dia estive muito mal com ele. Então, portanto, tu não foste padre porque tinhas muito amor pelo próximo e o sacerdote disse: pá, tu tens demasiado amor pelo próximo. Não vais ser padre. Se calhar demasiado amor pelo próximo, demasiado amor pela arte. Também foi uma das coisas, o facto de eu estar envolvido com 2 companhias de teatro, isso podia pôr em causa a credibilidade do seminário na altura. Portanto, eu teria que sair, que me afastar. Pronto, houve assim uma série de atitudes que eu acho que não foram as melhores. Mas não és padre neste momento? Não sou padre. És templário e monárquico. Sim. Poderíamos falar um bocadinho sobre isso, mas deixa-me já perguntar-te aqui, já que és monárquico, ou seja, tu irias apoiar uma monarquia, portanto. Eu apoio a monarquia, sim. Iria apoiar a monarquia. E porquê? Um sistema político de monarquia. E já agora passo também depois a palavra aos outros 2 convidados, se o fariam, e o porquê não fariam, ou porque fariam, não é? Em termos práticos, acho que era, na verdade, o rei, em termos de tradição, de história e o facto de estar independente de qualquer força política, é muito mais independente para servir o país como soberano. Não está sujeito a interesses políticos, é Exatamente. isso? A não ser o seu, claro. Sim, a não ser o seu. Pois, com certeza. Mas também será um esquema, vamos assim dizer, uma trajetória para a vida e que não temos sempre agora é aquilo, agora muda a lei, agora vamos mais para uma esquerda, vamos mais para uma direita. Não, acho que na verdade é o garante da democracia. Sinceramente, eu acho que é o garante da democracia. Para me dizer que o facto de ser sempre a mesma pessoa e de ser herdeiro, ou seja, ser transposto para os herdeiros, que aí não temos uma questão totalmente democrática. É verdade. Eu acho que nesse Mas caso... ao mesmo tempo não havia todos os interesses políticos, o dinheiro de lado para ali, para o partido Y, para o partido... Isso eu consigo perceber. E por todos os efeitos sabíamos qual era a pessoa que nos estaria a roubar, e era muito mais fácil lá ir. Isso é verdade. E era só uma família. Isso é verdade. E depois há uma questão também de literatura. Portanto, eu estudei clássicos. Vocês alguma vez ouviram uma história começar por "Era uma vez a filha do Presidente da República"? Não, mas "Era uma vez uma princesa" é muito mais bonito. Ok, olha, boa resposta. Deixa-me passar então aqui para a Joana. Não, eu acho que o Nuno de facto vive no país dos unicórnios e das purpurinas, porque achar que uma monarquia está isenta da pressão de interesses é a negação da própria história. A Desculpa, monarquia, eu estou só, com essa entrada tenho que ir logo buscar umas pipocas, que é porque eu já vi que isto... Passar a coisa, uma monarquia, a história das monarquias é a história de grandes aliados, nomeadamente os clericais e as nobrezas, e o problema nas monarquias é que esses interesses não são escrutináveis
são opacos, não há prestação de contas, e também quem lá chega não chega por mérito nem por talento, não chega por debate e confronto de ideias, chega apenas porque é filho de, não é? Ou filha de. E, portanto, isso não é só contrário à democracia, como é contrário à inteligência humana e à sofisticação da humanidade. E pronto, e é um bocado fofinho, é um bocado pompom achar que um rei está isento e imune a pressões e a interesses. A parte de só haver concordo, e por isso é que se decapitaram muitas cabeças e rolaram muitas cabeças de reis, era mais fácil ir diretamente ao alvo. Mas a vantagem mesmo assim é claramente reduzida. Mas, Joana, eu não digo que ele está imune, portanto o rei estará imune a pressões políticas. Ele está imune a partidos políticos. A partidos é uma forma É mais independente e poderá escolher... Não. Independente é que ele não é de certeza, porque está a defender o seu próprio trono e o seu próprio lugar. Portanto, independente de quê? Sim, trono esse que será a representação do próprio povo. E depois toda a história de todas as monarquias, das atuais e das anteriores, mostra como eram altamente permeáveis, maniatadas e ao serviço de outros interesses fácticos. E poucas vezes ao serviço do povo, que eu acho que é aquilo que interessa, ao serviço da maioria. E, portanto, no feudalismo, nas monarquias absolutas, etc., foi isso que nós verificámos. Portanto, de monarquia não obrigada, mal por mal, este sistema é imperfeito, o sistema que temos atualmente é inacabado, é imperfeito, está cheio de borbulhas e de estrias e de coisas menos bonitas, mas é incomparavelmente melhor do que porque alguém nasce embercedor e com colher de prata tem direito a mandar nos outros. Messa, olha, a mim não mandam de certeza. Vão vocês, abaixem vocês as cuecas, que eu... Não, Sim, mas querias O rei falar, não tem Gonçalo. Sim, senhor, estava só a deixar terminar. Que respeito, sim senhora, muito bonito. Não, pá, um gajo já sou acusado de ser fascista e extrema-direita, um gajo tem que se comportar às vezes também. Eu não sou monárquico, mas também não sou propriamente republicano, eu sou um pragmático relativamente aos regimes. O que é que isto quer dizer? Eu olho para o contexto social do país e político e presumo, ou analiso, o que é que se adequa mais. A monarquia tem algumas vantagens que não são referidas. A monarquia, genericamente falando, custa menos aos contribuintes nacionais do que uma república, mas por um valor brutal. Certo. E isso é logo uma ajuda. Uma das vantagens também da monarquia é o facto de teres o regime mais equilibrado ideologicamente, ou seja, não tens tanto acedência à questão ideológica, quer à esquerda, quer à direita, enfim, de uma forma genérica. E além do mais, se formos olhar para o panorama global, os países mais desenvolvidos do mundo são por norma monarquias. A Noruega, a Suécia, a Dinamarca... Não, estamos a falar que os países que eu referi têm todos níveis de IDH superiores aos Estados Unidos, que é uma república, não é? Portanto, a Suécia, a Dinamarca, a Noruega, os Países Baixos, a Bélgica, a Espanha, etc., tudo isso são países monárquicos, o que não invalida que a república per si tenha vantagens também, efetivamente, pela questão da legitimidade do poder. Os países é uma monarquia pura, não é? Não, há Os países vários têm tipos. primeiro-ministro, Joana, há têm vários- governos. sabes Pois, disso. sim, mas não pode ser que são monarquias. na verdade, parlamentar há várias do bloco de monarquias. esquerda. Mas é uma monarquia virada Não Repara, podes sim, dizer. para Não a podes nossa dizer isso época, não é? assim. No fundo. É que há Não, vários mas tipos Não, de mas a monarquia. verdade é que exato, há vários tipos de monarquia. Tens Há por pouco... exemplo, deixa-me só terminar. Há vários tipos de monarquia, não é? Tu tens o Qatar, que é uma monarquia absolutista. Convém sublinhar isso. Certo, mas independentemente disso, o que eu disse não é falso. Há monarquias absolutistas, como é o Incompleto. caso do Qatar, mas o que é facto é que os países mais desenvolvidos do mundo, por norma, são monarquias. E isso é uma das vantagens. E é provado, é Mas factual. isso é uma Há essa correlação. correlação. O que não invalida... o que não estás a perceber, Gonçalo, Joana, vá sim, lá. mas Eu não, deixei mas de eu não sou- terminar. eu não sou Eu deixei de educada como terminar, tu. Joana. Vá lá, Joana. Eu deixei de terminar. O problema é que tu estás a estabelecer. Ó, senhora deputada, Isso vá lá, é um senhora truque de deputada. retórica muito banal, que é porque existem monarquias, existem países com monarquias onde o índice de desenvolvimento é superior, dizer que isso é uma relação causa e efeito. Não, há uma correlação. Causa e efeito está por provar, está para demonstrar. Da mesma maneira que existem muitos países muito desenvolvidos onde não há monarquia de nenhum tipo, né? Absolutista, não. Precisamente. Portanto, tu estás a estabelecer uma relação de correlação Não. e de uma Tu forma interpretaste mal as objetiva e minhas palavras. rigorosa não há nenhuma causa e efeito. Não podes dizer o facto de existir uma monarquia na Noruega que faz com que seja uma cidade desenvolvida. Joana, não é a Noruega, é a Suécia, a Dinamarca, Não, é mesmo Países assim, Baixos, não a podes Bélgica, a estabelecer- Espanha, não a Austrália, podes- o Reino Unido, a Nova não Zelândia, o podes- Canadá, todos eles inclusos não numa podes monarquia. estabelecer Agora, uma eu não sou relação monárquico, causa e agora eu efeito. olho para os factos e vejo, efetivamente, há aqui uma correlação. Não podes. O que não invalida que as Também há aqui uma correlação, estás a o ver? que não invalida que as repúblicas per si tenham as suas vantagens também, na questão da legitimidade.
Tu tens 3 grandes tipos de legitimidade. A tradicional, em que é passada do pai para o filho, na questão das monarquias. A carismática, através do carisma, do discurso, etc. E, por fim, a legal ou racional, que é o que acontece maioritariamente nas repúblicas. E isso é a principal vantagem da república, ou seja, é a inclusão da meritocracia na prática do regime político. Ou seja, dos dois lados tens vantagens, não é? Claro, na verdade, todos os. Mas qual é que é o mérito de nasceres no berço de ouro? Sem mérito nenhum, és Como filho, assim? não sei de quem. Mas Não, ele na está a falar das República. vantagens para o povo. Na Está a falar das República. vantagens que todos os sistemas têm Mas vantagens em eu relação até aos acho outros. piada que tu incluas num programa Tu estás a sobre ouvir o que eu estou a religião dizer? Tu estás a- falar de monarquia, porque Mas- eu acho que realmente é uma crença como outra qualquer. É próxima, aliás, de uma crença divina. Nós acreditarmos que vamos ter um pai. A República era a questão protetor, meritocrática, não sei se protetor, perceberam. Mas o que o Gonçalo cuidador, estava a dizer, Joana, etc., era. é próximo Espera, Joana, o exatamente que ele da estava a mesma dizer coisa. era que há pontos bons em todos os sistemas. Claramente, e é adaptável É certo? consoante o paradigma pragmático pelo qual vamos analisar e racionalizar, é só isso. Eu não sou dogmático nessa questão, é o que for És mais religioso? aplicável. Tenho algumas crenças, não te posso dizer que sou católica 100% ou cristão, se quiseres, mas eu rejo a minha vida individual por princípios que podes considerar cristãos, sim. Ok, e tu, Joana? Eu nem sequer sou batizada. Ok. O Nuno não é preciso perguntar, não é? Não. Acho que não é preciso perguntar. Não. Já que falas de batismo, posso-te já fazer esta pergunta a ti. Vocês não acham que não faz sentido batizar crianças antes delas saberem se querem ser batizadas ou não? Eu acho que já te respondi a isso, não é? Se meus pais não me batizaram, foi por alguma razão, porque acharam que as crianças deviam escolher e eu. Sim, mas o que os teus pais acham não quer fiz dizer que tu isso. achas, são coisas Não, diferentes. Não, mas como sou ateia, não fiz isso aos meus filhos também, não os batizei também. Se calhar deixava mas passar Quisessem aqui. ser batizados e seguir uma vida religiosa, como é que isso funciona? Se eles quiserem, então. se Então, estão no escolhem. direito deles, não é? Tenho todo respeito à autonomia dos meus filhos. Eu depois vou passar aqui a palavra agora ao Gonçalo, porque eu sei que o Nuno vai ter uma resposta mais completa. Não sei se é mais completa. Mais completa ou Tens a um ver com pouco o mais salão. longa, por razões lógicas, não é? Sobre o quê? Batizar? Sobre o batismo. Se Ainda eu- criança. Tu és batizado? Sou batizado, mas eu só fui batizado para aí aos 9 anos. Pois lá está. Sim, nunca é tarde para chegar tarde. Portanto, Sim, mas não deixa de ser uma idade precoce, não é? Quer dizer, sim, mas Tu querias ser batizado na altura? eu andava na catequese, foi quase por pressão dos pais, como a maior parte. Certo. Por pressão dos pais. Enfim, eu tive um período da minha vida em que tive alguma descrença Mas religiosa. foste escoteiro? Epá, fui durante um Ei, dia. Pera. não. Ei, Pera. Tens que. Ei, ó Gonçalo, Não, eu gostava de ti, pá, mas espera. foste escoteiro, meu. Espera. Ih, deixa-me ver isso, pá. Tens que me deixar falar. Ok, Fui durante um dia. Nunca mais vou. Um dia. Ufa, então vou beber para esquecer. Fui durante pá. um dia e eu vou-te explicar porque é que me fui embora. Pá, eu quando Porquê? era puto era muito gordo. E então o que é que acontece? Nos escuteiros andas bué, pelo menos naqueles andavas bué. E então disseram que tínhamos que andar para aí 3 km para ir à missa. Pá, desistia mais. Fui embora. Ok. Portanto, foi a minha única experiência. Pá, e pronto. A missão não Depois- foi incentivo Nuno, suficiente. tu como a pessoa provavelmente mais católica dentro desta sala, Não sei se eu sou mais católica. Não sei se acho que veio aqui ninguém algum- tentou ser padre, Nuno. Pois, Portanto, está bem, acho que toda a mas gente concorda comigo. Isso não quer dizer que seja E a já pessoa mais agora católica. gosto muito da coisinha dos Templários, por acaso. Coisinha. Sim, Chama-se senhora. cruz. Quando vais sair à noite, lavas isso? Não. Não podes, pena, não é pecado. Não é pecado, mas não faz sentido. Mas podias ir a um bar, por exemplo, estar a beber um whisky com isso? Sim, A sério? sim. Eu quero uma para mim. Tá bem. E então, Tem que ter mar cavaleiro templário. tem que ser cavaleiro? Sei. Ok, o cabelo já está no sítio, já parece um cavaleiro. Portanto, Sim. agora falta o cavalo. Até o bigode. Muito Em obrigado. relação à pergunta que tu disseste, sim, eu acho que ainda faz sentido as crianças serem batizadas porque o batismo é um compromisso dos pais perante a igreja de que vão, sim, batizar e, portanto, no fundo, criar o filho na fé cristã. neste Disseste caso, faz ou não católica. faz? Eu não ouvi, desculpa. Faz sentido, para mim faz sentido? porque é um compromisso dos pais. A criança depois terá a sua oportunidade de dizer, aquele compromisso que os meus pais fizeram também faz sentido para mim hoje. E nós chamamos de crisma. E já Então, mas é e ir à alta para do- lá, e se não fizer sentido? Se não fizer sentido, não faz o crisma. Pronto, e, Não faz mais e nada. não Mas cumpre. não deixou de levar com água benta no focinho. Certo. E há- Mas e há- não é no focinho, é na cabeça. Só uma Sim. pergunta. E tens alguma forma de reverteres a questão do batismo? Assim, Desbatizar, era isso que Desbatizar, estava a exato. pensar. Batizar. Desbatizar. Desbatizaste alguém. desbatizar não sim. há como desbatizar porque não há como retirar um sacramento. Agora, a pessoa, se não quiser, pode dizer publicamente que eu não me considero
católico. Mas há uma forma de pedir à Igreja Católica Apostólica Romana que a retire dessas listas de batismo. Sim, retira. Provavelmente não vais tira, pagar É uma uma forma de taxa. desbatizar. Não, Quer dizer, não tira. não podes retirar a água que levaste no focinho no focinho. nem Não é? retiro- Isso não podes. nem retiro Mas o podes sacramento. retirar de lá. E aliás, isso é uma das questões que tem que ser, umas polémicas que têm se levantado a propósito das estatísticas, dos censos, etc. Porque muitas vezes há estudos feitos com base nos batismos, como se as pessoas que foram batizadas fossem católicas, o que está longe de corresponder à verdade, posto que muitas vezes os miúdos são batizados, levam com água nas trombas quando têm 6 meses ou 1 ano, e depois quando têm 16 anos ou 36 já não são católicos, nem praticantes, não são praticantes, e alguns até odeiam a Igreja Católica. E portanto há uma forma de desbatizar, só que é burocrática e é chata, é preciso mandar lá para o Vaticano um pedido, esperar, ronhonhó. Posso? Podes. Chama-se renúncia Ok. e não é desbatizar e não sai da lista dos batizados porque continua a ser batizado, porque nós não podemos tirar um sacramento. Aliás, se tu nasceres no Porto, não podes dizer que não, afinal eu nasci na Nazaré. É isso, a pessoa tem que estar a renunciar. Sim, renuncia, desbatizar, Renuncia, é mas é isso. o que ele está a dizer. Renuncia, pagas a Renuncia taxa e tal, mas na publicamente. verdade está lá no papel a mesma. Está bem, mas é a forma de desbatizar. A pessoa deixa de pertencer à igreja. É como se renunciasse. Mas o que ele está a dizer é que continua nos rejeitasse- livros. Portanto, é como se Continua não nos tivesse livros de sido batismo. desbatizado. rejeitasse Tu não essa vais, religião. nós não vamos aos livros de batismo, aos registros, arrancar a folha do Não, do batismo. isso não, Nós- isso não. Portanto, continua na listagem, continua Certo. nos registros. Simplesmente a pessoa é tão importante para ela dizer que eu não acredito, eu não quero fazer parte dos números, mas assim, não faz faz números dos que não acreditam, não faz números daqueles que não são batizados. No muito, quanto muito, fará número daqueles que são contra o seu próprio batismo, no fundo. Certo. Eu há pouco perguntei-vos qual é que era a vossa definição de religião, não é? Isto só para vos dizer, na verdade, a minha. Falta a tua. Pois, falta a tua, não exato. me interessa muito a vossa. Exato, Isto era estás-te só a uma cagar, desculpa para estás-te a dizer a cagar. minha. Então não Que vou dizer perguntavas. agora. É, portanto, um sistema económico de comportamentos e lugares onde não se paga em mim, aberta a profecias estranhas, rica em organizações macabras que geralmente se relacionam com a humanidade. Mas graças a Deus, eu não acredito nestas merdas. Gostaram? Acho bem. Muitas vezes as religiões são uma máquina de fazer Até dinheiro. tu, Nuno. Até tu gostaste, Nuno. Eu gostei da tua visão, não quer dizer que eu concordo com ela. Certo? A nível Certo. fiscal está exímio. Completamente. Certo? E já vamos lá, e já vamos falar disso. Há uma visão que me deixa desconfortável, e aí depois eu vou querer passar a palavra à Joana, porque sendo a única mulher aqui dos convidados, que é o facto de há uma visão redutora da mulher em todas as religiões. E eu gostava de saber aqui o ponto de vista, em quase todas, acho que vocês têm que concordar comigo, não é? Há 3.000 e tal religiões, portanto, se calhar até é uma religião que é só mesmo Que se é só para mulheres, só para mulheres. Sim, mas possivelmente. as principais, as maiores e as que Se vamos ao conseguem cristianismo, recrutar mais ao fiéis, judaísmo. sem dúvida alguma. Certo. E é aqui que eu pergunto: uma mulher, como é que uma mulher é cristã ou muçulmana, sabendo que na Bíblia ou nos outros livros das outras religiões e o que eles seguem, É da mesma maneira que o povo vota no António Costa, contra os seus próprios interesses. olha, disse, olha, é uma boa resposta. É uma boa resposta. Por um Mas lado não de crença, ficas incomodada a saber, por exemplo, Eu não tu se quisesses ser porque eu não sou pastora não podias. batizada, não é? Eu não porque não sou batizada e portanto não vivo muito longe desse mundo das religiões. Mas é verdade que em quase nas principais e em quase todas as mulheres são seres de segunda, mas o problema é que não é só nas religiões. É na ciência, é na filosofia. Repara que o nascimento da filosofia, na antiga Grécia, está indissociavelmente ligado à opressão da mulher, em que a mulher é vista como um ser lá está, de segunda categoria, indómito, e que deve ser adestrado, admoestado. Portanto, isto perpassa toda a história da cultura ocidental, da cultura oriental. Digamos que o machismo é a linguagem mais universal que existe, muito mais que o futebol.
consegue ser a linguagem que todo o planeta, todo o globo fala. Ok, É comum, mas é um património tu és uma comum. mulher, Joana, que não é religiosa. Não, De qualquer e forma, religiosa não é deixas uma de ser coisa que eu mulher, posso pelo menos que eu garantir. saiba, não é? Não sei se ainda fizeste alguma alteração. Não, Pronto. eu não faço parte desse clube. Pronto. Mas não deixas de ser mulher. E aqui a questão que se levanta é: como é que não tu, Joana, mas como é que as mulheres conseguem ser já te religiosas? Porque respondi. eu como homem, não conseguia ter uma religião Tiago, mas tu em que a estás a- religião tu estás- diz sim. que o homem Pronto, é tu estás segunda. estás a partir do princípio que as pessoas votam ou escolhem religiões ou elegem clubes ou outra coisa qualquer em função dos seus próprios interesses pessoais. E o que eu te estou a dizer é que isso não é verdade. A psicologia política, e não só, e outros estudos mostram que as pessoas muitas vezes escolhem, não em função dos seus interesses, mas em função de outros interesses completamente diferentes e às vezes contrários aos seus próprios interesses. Eu estava a brincar, a dizer que é por isso é que o povo vota no António Costa, mas é verdade. As pessoas muitas vezes vão votar e escolher representantes religiosos, representantes espirituais, etc., que não os favorecem. E nomeadamente, olha, porque é moda, porque todos estão a escolher, porque se deixaram enganar, por muitos outros motivos. Porque funciona a pressão política, Porque funciona porque é por muitos carismático. motivos. Esquadras um Por perigo muitos para os motivos. menores, Por muitos quer dizer, motivos. uma série de situações, não é? Porque é uma série de falhas que tradição, foram porque anunciadas muitas vezes estas escolhas são vistas como escolhas clubísticas, em que as pessoas já vestiram uma camisola e, portanto, depois não conseguem largar e continuam a serem muçulmanas, mesmo que sejam oprimidas, ou a votar no António Costa, mesmo que depois o Opel Corsa de 87 seja mais caro que uma casa. Pronto, o que o Yuke seja mais caro que uma casa. Portanto, esse pressuposto da racionalidade na escolha de quem nos representa, de que tu é um axioma do qual tu estás a partir, está errado. A maior parte das pessoas escolhe de uma forma emotiva e não de uma forma racional. Ok, e vocês, os dois cristãos, não é? Sim, Qual é que é a vossa tendência, opinião não é? em relação a isso? Eu só queria pegar aqui, Joana, tu disseste que a história do mundo foi machista, etc, etc. Se nós pegarmos em prismas de análise em termos específicos, nós podemos fazer caracterizações em que hiperbolizamos um lado e diminuímos o outro. Se eu pegar na questão das violações e etc, efetivamente, a mulher será o sexo mais oprimido da sociedade. Se eu pegar nas questões de suicídio, nas questões do facto de haverem mais sem-abrigos, daqueles que morrem mais nas guerras e etc, o homem será mais oprimido. Portanto, esse prisma de análise basilar de que Oprimido, só mas um... quem é Não me que interrompas, por empurrou o favor, homem? pá, eu nunca te interrompi quando estavas aí Mas a isso falar. foste tu, isso é a tua escolha. Não, mas Eu não precisas de me escolhi isso. interromper, não precisas de me interromper, não precisas de me interromper. Pipocas para quebrar aqui a... Exatamente. Ou então aquela direita. Já agora Sandra Mas é que Paula este diz. Mas isto é- raciocínio não faz sentido nenhum. Mas não faz sentido porquê? Não foram as Explica-me mulheres lá. que empurraram os homens para a guerra. De facto, os Pois, homens exatamente. violaram as mulheres, Ai, mas não foram certo. as mulheres. A Ursula von der que Leyen, quando empurraram os mandou homens 1.000 para a milhões de guerra, euros não é? para os bombardeamentos, também não impediu. Não faz sentido Vamos tentar nenhum. porque, Não faz, porque claro não nos que podemos não. esquecer que Claro temos público e que temos pessoas lá em casa a ver. Vamos tentar repartir aqui um bocadinho com as vossas opiniões. Portanto, agora, na questão da religião, a questão é mesmo essa, no sentido em que nós, quando olhamos para o prisma da religião no século XXI, nós não podemos olhar para o século XXI como, ou neste caso, não podemos olhar para o passado como olhamos para os dias de hoje no século XXI. A questão de proteção social, quer do homem, quer da mulher, é inenarravelmente diferente e é muito maior, quer para ambos, neste momento, do que era há 15 séculos atrás. Certo, Gonçalo, mas não consegues... Desculpa, não diz me isto. interrompam, vá Certo, lá. diz. Que não serve de justificação para essa questão de opressão, mas ao mesmo tempo é preciso compreender o contexto. Apenas isso. Ok, mas não consegues perceber quando a Joana está a dizer que o mundo é machista e continua a ser machista no geral, porque é uma realidade. No mundo É uma ocidental, realidade. no mundo ocidental, tu achas que o mundo é machista? Mesmo no mundo ocidental, Eu no oriental discordo. já sabe que é pior, mas mesmo no mundo Eu discordo que o mundo ocidental continua a ser machista em muita coisa. Nós homens é que não temos essa noção. Basta olhar, Não, basta olhar para a educação desculpa. formal em Portugal. A educação formal. As quem mulheres são atinge mais níveis licenciadas do que os quem atinge homens, níveis não é? mais elevados de licenciaturas, mestrados e doutoramentos
são as mulheres, mas depois tu chegas aos centros de poder, às reitorias das universidades, não há mulheres. Às empresas de Tupsim 20 não há mulheres. E porquê? Aos tribunais superiores não há mulheres. Porquê? E porquê? Por vários Porque fatores. as dos licenciaturas que as mulheres certamente, mais isso tiram- É mérito do homem. Uma das coisas é certo, é que isso é mérito do homem. O facto das mulheres terem Não, é um mérito nível de da pessoa educação individual. formal muito superior e depois terem bloqueado sistematicamente as progressões na carreira, é mérito do homem. Também é mérito do homem a divisão das tarefas domésticas, que em Portugal é absurda, quando um homem faz 1 a 2 horas de tarefas domésticas por semana e a mulher 16 a 18, bom, se vocês multiplicarem esse diferencial de horas... E o extra de horas que os homens trabalham, comparativamente às mulheres, que é exponencialmente superior. As mulheres portuguesas Não é? são as mais inseridas no mercado de trabalho, muito mais do que qualquer outra nacionalidade europeia. Portanto, isso não é verdade e não é factual. Não é verdade? Mas não é verdade. Que os homens Mas se vocês trabalham em média mais horas que as multiplicarem mulheres? esse diferencial de Não é 6 ou verdade? 7 horas por semana que as mulheres fazem a mais de trabalho doméstico e multiplicarem por meses e por anos, vão ter aí muito tempo a fazer muitas outras coisas que as mulheres poderiam progredir ainda mais nas suas carreiras. Portanto, sim, é um mundo machista e isso é mérito dos homens. E há muito o clube do Bolinha, do clube Menina Não Entra, que é defendido como um feudo, olha, como um feudo também religioso. Não sei se queres responder, Gonçalo. Sim. Estou a gostar desta Sim. coisa acesa. Se- Entretanto, depois temos aqui o Nuno, que eu vou gostar do Nuno, vai aparecer Harry Potter Sim, do sim, nada sim. e vai meter aqui uma magia no meio disto. Ou não. Não. Ou não. Voltamos à religião. Não, mas é justo, não é? Se a Rússia invadir a Europa, a menina também pode entrar na guerra. Portanto, é justo, não é? Por E aí. entram mulheres na guerra. Sim, claro. Teremos para ver. Ok, eu aqui tenho que dar razão ao Gonçalo. Então não entra. vão Na ser as Ucrânia mulheres a ir foram à guerra, todos não vão, despachados, ó, menos Joana. os homens Não, entre os entram 18 e os mulheres à 60 guerra. anos. No geral, não estou a dizer que não há mulheres capazes de ir à guerra, claro que sim. Agora, no geral Mas o que é que a questão acontece? a questão aqui da guerra ou de outra atividade qualquer é a questão dessas atividades estarem abertas e receptivas às pessoas de ambos os sexos. E Essa é estão. que é a questão. Não é? Portanto, quando há bloqueadores ou dificultadores, obstaculizadores da progressão nessas mesmas carreiras ou nesses mesmos percursos, eles têm que ser removidos e têm que ser retirados. Agora, que as mulheres não vão à guerra é ridículo, não é? Basta olhar para as guerras que estão a acontecer neste Sim, mas momento. estavam- Basta olhar para o que é o exército israelita, por exemplo, onde as mulheres têm formação militar tanto ou mais do que os homens. A vida de uma mulher, genericamente falando, é mais valiosa que a de um homem. Claro, E por isso é eu que não vão à consigo guerra. compreender. Eu Por consigo isso é que não vão à compreender. guerra. Vocês dão à vida e nós não é? Não, e a questão é porque conseguem gerar vida e nós não. Por isso é que principalmente não vão à Sinceramente, guerra. não acho que a vida de uma mulher seja mais valiosa do que Nesse Não tem- aspecto não de tem a ver com continuação da questão de espécie valor, não é? humana. Não acho que Não, seja- mas é isso é tão o que tu valiosa achas para mim, na todas- continuação da espécie Exato. biológica humana, percebes? Exato. Tu Não. em 9 meses consegues dar à luz um filho. Só consigo só ver os espermatozoides, só ver um homem. Qualquer homem consegue engravidar muito mais mulheres do que uma mulher consegue engravidar em apenas 9 meses, não é? E nada, Joana, é a questão da permanência da espécie. E foi sempre assim que funcionou, numa questão da proteção. Ou seja, eu Pois, acho isso que eu já percebi que não entendes, isso eu já percebi que não percebes. ok, Isso eu já isto está percebi. aqui assinhado. Isso eu já percebi. Pronto, e Não como percebo o que é vocês que isso estão tem a aqui ver nesta agora interessante. Estamos a falar neste- da fecundação. Não, mas a brincar, isto é o gostava momento. que o Gonçalo explicasse o que é que isso Isto tem é a um ver. momento televisivo Se nós fantástico tivermos para ti. 10 homens e 10 mulheres. Isto é fantástico para ti. Tivemos 10 homens Não, e 10 é igual. mulheres. Não, eu gostava que este raciocínio fosse explicado. Nós tivemos 10 homens e 10 mulheres. De facto, um homem pode fecundar as 10 mulheres. Mas só não. Se podem- elas forem para a só guerra, podem- morre ela e morre só o filho. podem- Só pode haver. Tens 2 mortes em vez de 10 uma. mulheres Fantástico. fecundadas. Pode ser um homem fecundar uma bem. mulher ou um homem Mas o que fecundar o Gonçalo todas. estava a Portanto, dizer, isso não ou faz seja, o que sentido o Gonçalo nenhum, estava a esse dizer é argumento. que na ótica dele faz sentido ser o homem ir para a guerra porque a mulher dá vida, não é? Claro que necessita do mulher homem, dá já se sabe. vida. Claro. Mas demora Não 9 dá. meses, ou seja, é um processo mais demorado e que é Eu não sei supostamente se- mais valiosa a vida Deixa-me da só mulher. dizer-te uma coisa, não sei se estás a reparar, até quando eu digo que a vida da mulher é mais valiosa, eu sou acusado de machismo. Fantástico. O jornalismo será a palavra mais correta. Eu não acusei de machismo. Estás a dizer que não te deixam falar, Eu Gonçalo. acho que o Gonçalo depois pode pôr para trás Não, lá em não, casa enquanto come umas pipocas, porque eu não acusei de machismo, disse Não, apenas que não, não não. concordava
que a vida da mulher seja mais valiosa do que o homem. Para mim, todas as Nesse vidas aspecto, humanas no meu também. são igualmente valiosas. E depois o Gonçalo, quando lá em casa vai colocar para trás, vai dizer: a Joana realmente não disse isto, realmente interrompeu, mas isso não disse. Se for Joana, eu E, peço portanto, desculpa depois, não te preocupes. Ficamos amigos. Podes mandar uma carta. Portanto, Mande eu fax, realmente mande fax. acho que todas as vidas Mande fax. são valiosas e as mulheres vão à guerra. E aliás, há muitas guerras que foram feitas por mulheres. Joana d'Arc. As botas no terreno foram feitas por mulheres e não por homens. Ok. Não que isso seja. Não que isso Mas seja. como? Olha, não que isso seja. Atenção, eu sou pela paz, sempre pela paz. Sempre pelo cessar-fogo e portanto não vejo isto como uma medalha nem como um ponto de honra para as mulheres. O facto de muitas vezes serem elas a fazerem as guerras, não vejo isso como um ponto de honra nem como uma coisa a estimar, antes pelo contrário. Mas Na é um verdade facto histórico também. fazem muitas vezes, mas é entre elas que isso acontece. Isso também muito mais. fazem. E com eles também. É E verdade. com eles. Eu acho que, na verdade, e tenho que concordar com a Joana, o mundo ainda está ainda é muito machista. Eu acho que o Ocidente também é. A Igreja tem particularmente questões ainda muitas questões, aliás, para tratar em relação ao machismo, mas tem havido um trabalho de incluir a mulher e de valorizar o papel da mulher dentro da Igreja. Eu sei que não é oficialmente reconhecido, é verdade, não é, mas internamente o papel da mulher é reconhecido e é bastante louvável. Mas posso só... Se foi paninhos quentes ou não? Não foi paninhos Desculpa, quentes, foi um era bocadinho. isso que eu ia perguntar, É louvável. porque- Opá, quer dizer... Não é oficial. Mas olha, mas se uma mulher quiser ser pastora, a.k.a. padre, não pode. Vamos ver, dentro da Igreja Mas Católica, é louvável. dentro da Igreja Católica não pode ser pastor, mas pode ser freira. Mas é essa a questão. Está bem, mas não é a mas, mesma coisa. calma. Se uma pessoa quiser Mais ser, ou uma menos. mulher quer ser pastora, não pode. Na Igreja Não Católica pode. não, mas tem outras religiões. Nós estamos a falar de religião, nós estamos a falar da Igreja Católica. Certo, E mas nós em Portugal somos maioritariamente católicos. É Tá bem, 99% católico. mas também existem outras assim, cristãs. Mas Cristãos, também sim, existem desculpa. outros credos cristãos, outras religiões cristãs, em que existem pastoras, e a anglicana é uma delas, por exemplo. Que é exatamente E isto que eu vou falar e agora. também já existe bispas. E é exatamente Também já essa existem religião que eu vou bispas, falar que é uma agora, das- portanto, que é muito engraçada, e chama engraçada, ou seja, chama-se anglicanismo e, portanto, é uma religião criada por Henrique VIII para se poder divorciar à vontade da mulher que era espanhola e não lhe tinha dado um filho homem. Nunca a frase, queres uma coisa bem feita, faz tu, fez tanto sentido, não é? Olha. Foi Ana Bolena, não é? Era Ana? Não. Bolena. Era Ana Bolena. Não, era Maria. Maria. Era Que era Maria? espanhola, era a Maria. Como assim? Não estou a perceber. Isabel, de Castela. Não. Ele era casado com a espanhola, mas ele apaixonou-se queria- pela Ah, Ana sim, sim, Bolena. queria a Bolena, sim, Ele queria a apaixonou-se Bolena, pela ela. Foi um gajo culto, calma lá. Não é só eu achei piadas, que, à não, badalhoca. eu achei que a Calma tua lá. pergunta era que queria se divorciar da. Não, ele queria se Sim, divorciar sim. da rainha espanhola, Sim. Ele viu no mas ele Wikipédia. apaixonou-se pela Ana Bolena. A primeira até foi pela irmã dela. Sim, não, ele na verdade apaixonou-se pela irmã, exatamente da Ana Bolena, andou ali na irmã e depois disse calma lá que vou ali a outra que é melhor. E depois apaixonou-se mesmo a sério pela Ana Bolena. E por muito Que na verdade, coitadinha, teve uma vida de miséria porque depois sem acabou cabeça. por ficar sem cabeça também. mas a verdade é que esta religião é incrível, não é? O gajo fez uma religião só para poder acabar Quase ter. todas as religiões, e como é que disseste há bocado a tua definição, quase todas as religiões começam por constituir um sistema de privilégios para a casta, a elite, que se propõem a eles mesmos. Verdade. Claro, não é? Tu olhas para toda, ao fim e ao cabo, o que é que são religiões se não seitas e cultos? Certo? Pronto. Bom, os primeiros cristãos não eram muito privilegiados, na verdade. De todo. Eram De todo. filhos, eram pobres, vinham os coitadinhos, os pobres, não eram de todo privilegiados. De todo. Contudo, se calhar isso tem muito a ver também com a discussão de há pouco, que é, estamos sempre a falar desta ideia do machismo e tudo mais, mas estamos a esquecer, por exemplo, uma religião como no Egito. No Antigo Egito, sim, havia muitas entidades dentro da religião que eram as mulheres, e elas é que valiam. Agora, esta religião que nós estamos a discutir também tem muito a ver com este princípio, e aí, ok, vocês aqui cruzam-se um bocadinho, que é o homem está à frente, porque é um princípio de nação, da ideia de nação. Aquele homem cria uma nação. Maomé, lá vem os islamitas, Moisés, Abraão e por aí afora. Okay? E há um espírito de nação, e é o homem que define esse espírito, que é, ele dá uma prova. Aliás, há uma seita nos Estados Unidos que ainda vive assim. Os homens têm várias mulheres porque eles estão a criar a sua nação.
E depois eles andam para ali a lutar. Quem é mais especial? Se é o islamita, se é O o Gonçalo muçulmano? gostava dessa seita. Gostavas dessa seita? O Gonçalo. Como é que é? Gonçalo? O Gonçalo. Como é que era esta imagem errada do Gonçalo? O Gonçalo Como é que virava Gonçalo bem, não é? O Gonçalo não, não É se que vai é dizer assim, isso. pronto, o gajo pode Não. emprenhá-las todas. Sim, não sei o quê. É verdade, é um facto. Isto é que é bom. É uma guerra. Mas olha lá que melhor. Se vai para a guerra, pode ir lá e dar a Se todos. nós olhamos para a cultura egípcia, mais antiga, e é das primeiras religiões, e depois as outras vão lá beber, e até os gregos vão lá beber e tudo mais. O cristianismo foi lá beber. O cristianismo vai lá beber. Se nós olharmos para eles, Cleópatra já era Cleópatra. Mas Nessa Cleópatra não altura. era uma deusa. Não era uma deusa, mas em termos de sociedade, como havia essa identidade em termos religiosos, porque sim, é uma forma de adoração, uma forma de te organizares. Não é? Como já havia, isso foi possível. É Nós sobretudo é que uma depois andamos forma, para trás. é sobretudo a religião para mim, é sobretudo uma forma de superar a angústia de morte, porque a vida é a nossa maior dívida para com a natureza, a oferta que nós tivemos a sorte, o privilégio que nos foi concedido, sabe-se lá porquê e como, porque é altamente improvável qualquer um de nós estar vivos, e claro, todos nós tememos a nossa finitude. E tememos a nossa morte, e portanto a religião e qualquer crença associada a isso mesmo, qualquer forma de vida depois da morte, é uma maneira de nós apaziguarmos o tal consolo, o tal conforto, apaziguarmos essa angústia profunda de que agora estamos aqui a falar e daqui a meia hora podemos não estar cá, e se não for daqui a meia hora, certamente o encontro está marcado e esse encontro nenhum de nós vai falhar. E aí somos verdadeiramente todos iguais. E por isso as religiões servem para isso mesmo, sobretudo para isso. Quando tu dizes para nos organizarmos, sim, para nos organizarmos mentalmente. E não só, e de ideal, em termos de ideal também. Também forma aí um bocadinho em termos de ideal. Mas cuidado, a morte não é o nosso maior medo. Estatisticamente, a morte não é o falar maior em medo. público, não É é? a forma como morrer. Não, é perder a face. Não tem a ver com é? falar em público. Perder a face. Perder a face. Eu tinha visto ficares um- caído em desgraça, ficares mal visto. Verem-te humilhação pública, Acho que né? não, acho que não. Estatisticamente. Não, acho que é verdade. Isso é Como fácil de psicóloga, tenho a certeza que o maior medo da esmagadora maioria das pessoas é morrer. Não é. Estatisticamente já foi apurado. E há outra coisa. Tá bem, depois E faça- manda-me essa mas percebes, estatística. olha, uma coisa Tiago que é Vicente, fácil de- tens Mas Manda-me percebes esta isso. estatística. Mas sabes onde percebes isso? Numa situação de morte. Numa situação de morte. O que é que te faz avançar num campo de Uma batalha? situação de morte. Sim. Uma situação de morte, as pessoas são capazes de vender à avó, pá. Mas não. O que é que te faz avançar fazer num campo- xixi Mas nas não. calças, às vezes Está as ali um coisas mais senhor que é ridículas, templário. Está ali um perderem a senhor- face 1000 vezes. Ouve, está ali um senhor que é templário. Está ali um senhor que é templário. Está ali um senhor que é templário, ok? Tu num campo de batalha, o que é que te faz avançar? Tu estás na Primeira Guerra Mundial. O que tu tens à frente são canhões e balas a cruzar. E dizem-te, vai. E tu vais. Porquê? Tens medo da morte? Porquê? Porque ficar é pior. Porque senão és desertor. Provavelmente na Percebes? situação. E perdes a face. É isso que Provavelmente a mexe situação, mais se com as ficares pessoas. também Mas olha morres. que hoje em dia eu percebo o que o Paiva do Futuro está a dizer e, hoje mesmo mais. hoje em dia é verdade. Olha, vou dar um exemplo muito próximo. A minha avó, uma das minhas avós, antes de morrer, ela preparou a roupa que está no caixão, não sei o quê, porque tinha que estar perfeita, porque não queria Mas ser isso não vista. invalida o medo da morte. Isso não, tem nada a ver uma Não, coisa ninguém com está a outra. dizer, ninguém está a invalidar o medo que ela tem da morte. O que estou a dizer é que as pessoas Também há muitas preocupam-se pessoas, muito também há muitas com o que as pessoas- outras pessoas Ó, pensam Tiago, também e há é uma muitas realidade. pessoas que antes de morrerem organizam, justamente porque têm a consciência dessa finitude, organizam o seu dinheiro, as suas dívidas, os seus bens, Certo, despedem-se de pessoas, etc. Isso não quer dizer que o medo da morte. Agora, se vocês vissem as pessoas perante a iminência da morte a fazer as figuras mais patéticas e ridículas e a perderem a face de todas as maneiras, quando vem o seu verdugo apontar-lhes uma pistola e são capazes de implorar e de suplicar e perderem qualquer pinga, réstia de dignidade ou de orgulho, porra, pelo amor de Quando Deus. se é dado o tempo de Por pensar. favor, Quando se é dado o tempo de pensar. por favor. Mas tens razão numa coisa, ajuda com a morte. Por isso as pessoas pensam, ok, vou morrer e são capazes de morrer em paz. Não é? Como por exemplo o meu avô. Podem dizer, ok, chegou a minha hora, quero falar com este, acabou, fechou os olhos e foi à vida dele. Ok? Quando se é dado o tempo de pensar, efetivamente a religião ajuda imenso. Eu que não sou de tudo crente em absolutamente nada. Ok? Mas é isso que há pouco dizia, que a religião prepara-nos para a morte. É sem nesse dúvida, sentido. ajuda imenso. Tu É nesse tens sentido. de lidar com aquilo, sem dúvida. Eu não digo que não. Eu só digo que é
só esse o seu propósito. Além de servir, uma coisa que depois há pouco não disse, além de servir também como mediador entre o terreno e o divino. Não é? Aquilo Sim, que eu também não virá tenho aqui um depois. medidor de quem é, do que é mais, se é a morte ou se é o medo de... E por isso, Gonçalo, sendo o Chega um partido que quer acabar com os privilégios de uns em relação aos outros, está nos planos do Chega, se um dia chegar ao poder, o governo se poder finalmente divorciar da Igreja? Porque todos sabemos que há aqui um casamento entre clero e Estado na questão das ajudas de fiscais, anos, não é? nas questão- Em tudo, e aqui depois passamos para a parte das ajudas fiscais, de isenções da EMI. Grandes festas caras e... Eu acho que aqui a grande questão do conluio entre o governo e a Igreja, ou neste caso o Estado e a Igreja, é diferente, é a mesma questão fiscal, não é? Portanto, não sei se está nos planos do Chega se chegar ao governo, mas nos meus estava, não é? Os partidos políticos e a Igreja devem e têm que pagar impostos como todo e qualquer outro agente económico neste país, pelo menos na minha opinião. Estás a classificar... Eu acho que o Chega também vai ter que fazer uma separação do Benfica, para além da Igreja, também vai ser um poder fáctico difícil, mas a questão, nomeadamente da Igreja Católica Apostólica Romana em Portugal, não se resume, o seu sistema de privilégios não se resume à questão fiscal. A questão fiscal é uma, claramente, mas se vocês observarem, por exemplo, o que são os regimes de casamento, é como se houvesse um Estado, que é o Vaticano neste caso, que pudesse ter uma palavra de soberania superior ao Estado português soberano. Quando as pessoas se casam pela Igreja Católica e têm que se divorciar, o divórcio é civil, mas é como o Vaticano não reconhece, pode não reconhecer justamente essa situação, que é como se houvesse um Estado que se intromete num Estado soberano. E isso e muitas outras coisas. A Igreja Católica Apostólica Romana em Portugal tem direito à presença em cerimónias protocolares de Estado. Portanto, não é só a questão fiscal, é a questão da rede de contactos, de conexão, exatamente, de informação, acesso a informações privilegiadas. Portanto, há uma relação promíscua que não se justifica num Estado laico e secular. Na minha perspectiva, num Estado europeu do século XXI, a religião que o Estado português tem com a Igreja Católica, nomeadamente ao abrigo da Concordata, que foi renovada já no século XXI, não faz sentido absolutamente nenhum e, aliás, para mim, na minha perspectiva, a melhor Concordata é nenhuma Concordata. Portanto, o Estado português ou qualquer outro, Estado soberano deve permitir o livre culto religioso a todas as religiões e não se deve interferir nem criar um tal sistema de benesses ou de especiais benfeitorias em nenhuma. E portanto, estás de acordo com o que o Gonçalo disse? Pessoal, É pá. Incrível. É um momento. Essas palmas. Mas e sabes que eu acho? não, vou usar um Ave Maria É um momento comunhão. só este momento. Sabes que eu acho que começa a ser uma coisa deste programa, não é? Quem se senta ali e aqui normalmente começam separados e depois a Mas costuma-se dizer que os opostos bonito. atraem-se, os apoios. Oh, pai, já temos até um padre para os casar no meio. É isto não Eu não sou padre. Romântico. Eu não sou padre. Tínhamos que falar de Não é vacinas. padre ainda. Tínhamos que falar de Mas já vacinas para agora, concordar só mais. dizer uma coisinha. Na verdade, quem casa são os noivos, não é o padre. Verdade. É que a Igreja Católica é uma instituição em si mesma que é opaca e que não é escrutinável. E ao fazê-lo, ao constituir-se, ao organizar-se dessa maneira, e com muito poder, não é? Portanto, uma instituição com muito poder, com poder há 2000 anos e que é totalmente opaca, totalmente blindada, é obviamente que vai proporcionar um caldo de cultura de micróbios, de todo o tipo de parasitas e de todo o tipo de corrupção. Corrupção no sentido, não no sentido económico, mas de corruptela, não é? De corrupção. E isso é que é o problema da Igreja Católica, é que não há ventilação, não há respiração e por isso tudo o que são os crimes mais hediondos podem acontecer e acontecem, de facto, à porta fechada. Deixa-me só acrescentar uma Mas não de coisa forma que exclusiva. Ok. Desta forma continuada, sistemática, reiterada, etc., é exclusivo. Porque é que, exatamente, uma estrutura de poder em que há tantas limitações comportamentais e tudo mais, porque é que acontece ali essa inclinação, que claro, evidentemente não tem como ser bem vista, não é? Mas porque é que nasce especificamente num ambiente deste? O que é que psicologicamente... Sendo psicóloga. Tá? Nasce especificamente porque, além de ser uma instituição gigante, poderosa e blindada e opaca, sempre olhou para o sexo, para a sexualidade humana, como uma coisa porca, suja e imunda.
e que deveria ser expurgada da humanidade. Em vez de encarar a religião católica apostólica romana, em vez de encarar a sexualidade humana como natural e desejável, não só para a perpetuação da espécie, para ter um macho latino a engravidar das fêmeas, mas porque pura e simplesmente a sexualidade humana é o centro da nossa identidade, não é o sexo, a sexualidade. E ao fazer isso fez uma outra coisa. A Igreja Católica tem nas suas bases, na sua doutrina, além de o sexo ser visto como uma coisa porca, suja, imunda, como se a ascensão ou a oportunidade de vida eterna fosse justamente através dessa limpeza, digamos assim, dessa asepsia imediada pelo padre, pelo bispo, etc., que seria o representante do divino na Terra. E, portanto, ou seja, parte de uma premissa completamente perversa, porque a ideia de que a sexualidade humana é suja, porca e imunda é uma ideia em si mesma doente e perversa. Não, na sexualidade humana E é esse, se for entre uma pessoa de 50 anos e uma de na igreja é 5, não suja, é? porca e imunda. Claro, mas tens várias- não é? Espera. Então, a ideia do sexo só para procriar, Não há a passagens ideia bíblicas. Eu queria falar disso. do sexo, Há passagens não, só para bíblicas terminar, a ideia sobre do isso. sexo só para procriar, Sobre sexo. etc, que é disseminada. Vais falar das passagens bíblicas, é outra coisa. Eu estou a falar da prática da Igreja Católica Apostólica Romana. É uma ideia completamente disseminada. O que é o pecado, a confissão, a contrição, etc. Senão tudo gira, tudo gravita em torno desta Calma, os ideia. pecados são vários e não portanto, são só à volta disso. a ideia de colocar a sexualidade humana como uma coisa pervertida em si mesma Já se sabe que não faz sentido é nenhum. é o magma deste culto, desta seita, e portanto é natural que isso se preste depois Opressão, portanto, a seria a justificação. outras distorções. Opressão de conduta. Nuno. Eu diria primeiro que isso presta-se na Igreja Católica como em qualquer outra religião, porque, agora vou falar da Igreja Católica, porque é feita de homens e os homens têm o bom e o mau e os homens todos erram. Pronto. E quando digo homens e digo mulheres. Em relação É uma àquilo prova que somos machistas. Em relação àquilo que o Paiva do futuro dizia, se não. Recorda-me, por favor. Se eram porcas, sujas e Serão imundas. porcas. Isso era- Não são porcas, e efetivamente durante muito tempo a Igreja teve este pudor, mas convido-vos a ler o Cântico dos Cânticos, que não há uma única referência a Deus, nunca se diz a palavra Deus, mas a relação que existe entre o homem e a mulher, que também é uma relação física, carnal, é entendida pelos teólogos, e houve várias discussões para saber se o Cântico dos Cânticos devia fazer parte dos cânones da Igreja Católica. Exatamente essa relação carnal que existe entre o homem e a mulher é a chegada, é a conotação ao divino. A Joana disse, vais falar da questão das passagens bíblicas, que é uma coisa, outra coisa é a prática. Efetivamente, São João Paulo II, na verdade, dedicou anos e anos das catequeses que dava à quarta-feira na Praça de São Pedro a dedicar-se à teologia do corpo. Convido-vos a ler onde o Papa João Paulo II diz: o orgasmo é algo positivo e divino, portanto não é porco. Obrigado. Muito bem. João Paulo II É bom, nem sequer é bom, queria que as é bom. pessoas usassem preservativo. O João Paulo II nem sequer queria que as pessoas usassem preservativo, era taxativo, que as pessoas usassem sexo só para procriação, porque isso era a função do sexo. A função do sexo e da sexualidade humana também é a procriação. Mas nós, ao contrário das outras espécies animais, nós não temos o cio na primavera, nós temos o cio de janeiro a dezembro. Temos córtex frontal, que mais nenhum animal na face da Terra temos. Portanto, temos uma estrutura cerebral completamente diferente, e a nossa libido também é completamente diferente. E a Portanto, sexual- para os seres humanos, o sexo não é só para procriação. E ainda bem, graças a Deus. E não é só E físico. já que estavas a falar, Graças a Deus. deixem-me com licença. Era uma com brincadeira. licença. Era uma brincadeira. deixem-me Era só uma dizer brincadeira, isto. Nuno. Sim, mas tudo que é mesmo, graças a Deus. E não é só físico. Muito bem, obrigado por Nuno agora deu aquele por toque dizeres. maroto. Deixem-me pegar então aqui no que tu disseste, Joana, porque já que dizes que estás com o cio, porque se dizes todos estás incluída, não é? De janeiro Sim, sim. a dezembro, eu tenho aqui um brinquedo da Vibrolândia que portanto, é um patrocínio que eu tenho. Obrigada. Portanto, é um Satisfyer, aquelas coisas que sugam, sabes? Sim. Pronto, tens aqui É um sugador. um sugador, podes passar aí. E como eu sou um querido, vou dar aqui também aos meus outros convidados. Opa,
Vou dar ao Isto é Gonçalo. fantástico. Vou dar ao Obrigada. Gonçalo também outro secador para Satisfyer. dar a uma amiga dele. Fantástico. ok? Ou para ele sugar o que ele quiser. Olha, maravilhoso. Temos que Depois ser vou dar também versáteis. aqui um Satisfyer lindo. masculino, que é um Espera, masturgador este é meu? masculino. Esse é o teu. Para o Nuno. Não sei se é bem. possível tu ficares com Este uma é o coisa dele, dessas. não é? Opa, não sei se levas a mal ou não. Não leva mal. Não, pronto, Não, olha. não. Aí está. Tem uma bela salva de prenda, palmas. Exatamente. É o primeiro quase padre a aceitar um objeto sexual. Um obrigado à Vibrolândia. Portanto, podem fazer 10% com o código VAIVA. Seja facial. Também pode ser massageiro facial. Ok, então Podes massajar o que o que eu quiseres, quiser, não é? né? Ok. Massaja-te, filho. Exato. Portanto, é isso. Não esqueça que as Exatamente, vamos pipocas, lá. que Massagens já todo. deu para comer várias com estas discussões. Podes passar aí para os convidados se quiserem. São da Prozis também. O código é o mesmo, é Paiva. Eu gostava que os três, de forma resumida, me dissessem qual é que é a relação que vocês têm, Obrigada. ou a visão que vocês têm sobre as religiões mais conhecidas e com mais praticantes. Não é? Sim. Portanto, os muçulmanos, os cristãos e por aí fora. Os judeus? Sim, os judeus. Eu não sei se surpreendo ou não, mas eu acho que, de um ponto de vista quase ecuménico, essas três religiões, as grandes, as monoteístas, têm mais em comum do que eles próprios podem achar. Até pelo seu local de fundação ou de criação e de expansão territorial a partir daí, pelo facto de serem ambas, ou todas elas, monoteístas. Portanto, há mais similitude do que propriamente diferença, apesar de as diferenças, até a nível de profecia, etc., serem a causa de conflito, mas são mais semelhantes do que diferentes. É isso. Muito gostei, foi um resumo curto, mas assim dá para termos a outra opinião dos convidados. Como A quem diz, respeitar os seja outros igualmente convidados. Muito bem, Gonçalo. Obrigado, Sim, senhora. obrigado. Estás Seja muito igualmente respeitador. recebido. Nuno. Todos nós temos que perceber que as religiões são uma espécie de não é tabela, de placa que nos direciona o caminho. A Joana está a olhar para o Satisfyer. Não, eu estou a achar que o Nuno deve estar a viver noutro planeta. Porque. Não, mas termina, eu já digo. A pergunta é Uau. como é que eu vivo. Esta aqui, até eu aplaudo. Gonçalo, tu és o obreiro. Isto está a ficar maravilhoso. Está a ficar A maravilhoso. questão é como é que eu a ver? lido Não é e fácil. como é que eu vejo as outras religiões, certo? Certo. Eu lido de forma fraterna. Eu, Nuno Miguel. Portanto, Ok, mas não é isso que eu estou a perguntar. O que eu estou a perguntar é qual é que é a tua visão, a visão que tu tens das outras religiões? assim, são todos irmãos e andam todos à pancada. Pronto. Ok, foi uma forma resumida, eu gostei. Como E uma se calhar família. vou passar agora aqui à Joana. Bom, eu estava-me a meter com o Nuno, a dizer que o Nuno deve viver noutro planeta, porque nós estamos neste momento a atravessar mais um conflito terrível no mundo, israelo-palestiniano, e de facto, na verdade, as religiões, a maneira como eu vejo as religiões, é que elas não são nenhuma luz, nem nenhuma fonte de bondade, outra coisa qualquer, ou uma seta, ou uma placa que nos orienta, mas nos orienta porque a maior parte das guerras no mundo inteiro, antigas e atuais, e provavelmente, infelizmente, futuras, foram feitas em nome de religiões. Por disputas religiosas. Não é a maior parte, por deixa-me corrigir diferenças- aqui, são por todas as diferenças guerras. religiosas. Não são todas. Mas é praticamente todas. Só para terminar, por diferenças religiosas e às vezes diferenças supostamente étnicas, supostamente porque, enfim, é o que se passa ali em Israel e Palestina, são todos semitas, não é? Mas supostamente étnicas associadas a diferenças religiosas. Portanto, eu vejo a religião, as religiões, essas que tu mencionaste e outras, como uma enorme fonte de conflito e desavença entre os homens. Posso só acrescentar uma coisa? Podes, estás a ficar experiente em acrescentar coisas na Joana, a Joana a ti está a ficar muito fofa. óbvio, sim. É pipoca. Exatamente. A Joana tem razão no que diz, a religião é um poço de conflito. Ela tem razão. Agora, vamos questionar-nos. Qual é a alternativa? Já existiu alternativa não religiosa? Já, em vários regimes, e foi a maior carnificina que nós já tivemos na história. Podes dar exemplos? O Camboja, por exemplo, com o Pol Pot, com os regimes comunistas, ele matou 70% da população, era a mesma coisa que haver um genocídio de 7 milhões de pessoas em Portugal. Os 25 milhões que morreram no regime comunista da União Soviética, ou os 70 milhões ou 60 milhões na China comunista, os nazis que tinham não apenas judeus em campos de concentração, mas os cristãos também, e muçulmanos, ciganos E homossexuais. e homossexuais, enfim, o que tu quiseres, aquilo era Deram quase... meter para o fogão. Era buffet, estás a ver, era buffet.
Portanto, efetivamente a religião é um poço de conflito, mas será a alternativa melhor? A história não tem provado isso. O problema é que o poço de conflito, isso é, aliás, entronca com a questão da própria sexualidade, é que a violência é inerente à espécie humana. Correto. Dizia o Freud, nós somos todos filhos de assassinos, e somos. Verdade. E hoje mesmo os estudos antropológicos, etc., arqueológicos, mostram que, de facto, o homicídio não para comer, não para disputa de terras, mas o homicídio, por outras razões, por razões mais fúteis, digamos assim, faz parte da história da humanidade. Nos hominídeos mais primitivos já cometiam assassinatos. E, portanto, a violência é intrínseca à espécie humana e, portanto, pode acontecer com religião e sem religião. Mas, volto a repetir, a religião é fonte de conflitos permanentemente. Verdade. Eu não diria que seja a religião que é fonte desses conflitos. Agora, que ela é usada e que sempre foi usada para alimentar esses conflitos, isso é verdade. Mas a fonte, na verdade, está na nossa... É o homem. Está o homem na sua irracionalidade. É verdade. A questão será a alternativa, que é que o passado demonstrou, não é? Eu sou muito pragmático nestas análises. Não é uma questão dogmática, mas olhar e será que a alternativa efetivamente de erradicar a questão religiosa que tem problemas é benéfica? Não, se as pessoas começarem a preocupar com a vida delas e em vez de defender uma religião só e que dão a vida para defender uma religião, deviam dar a vida para defender a própria vida deles e dos queridos dele. Isso e não era de uma coisa utópica que pode não existir e que eles não sabem e nunca vão provar. A religião existe. Não, a religião existe, Pois. mas se aquilo que a religião fala e que aquilo que a religião diz que aconteceu, já são outros 500, não é? Há supostamente índices históricos que realmente Jesus existiu, Sim. certo? Existem, e há pessoas mesmo, e há muita gente e pessoas que estudam e que dizem, não, ele existiu, está Sim, aqui, tem estas provas dadas. escritos paralelamente aos evangelhos, Certo, mas que a foram verdade é que escritos muitos anos depois. não há provas concretas, nem nunca vai haver. Portanto, eu posso me lembrar agora e escrevo na pedra 10 mandamentos e mais uma meia dúzia de coisas, enterro aquilo, passado 10 mil anos encontram e fazia o paivismo. Tiago, mas também não... Estás a perceber? E agora imagina... Eu já sei onde E queres agora chegar. imagina o primeiro mandamento. Imagina o primeiro mandamento. A namorada do teu melhor amigo tem pila. Estás a ver? Opa, e de repente tinhas o paivismo, estás a perceber, daqui a 10 mil anos. Só Mises Portugal. Portanto, eu acho que se as pessoas focassem na vidinha delas e pararem de pensar nas religiões, se calhar acho que era uma alternativa, mas isto é a minha opinião. Sim, eu costumo dizer que a minha religião é a minha consciência. E acho que era fixe isso, das pessoas realmente preocuparem-se com a sua consciência, com a sua vidinha. E claro que gosto de quando dizem preocuparem-se com o próximo. Acho muito bem, acho isso fabuloso. Coisa que raramente acontece, mas acho fabuloso. Mas sabem o que é que eu vos digo? É que há uma religião que eu tenho conhecimento e que existe que acabava com isto tudo e não havia mais problemas. É porque se chama-se Fé Ba'i. Portanto, é uma religião que acredita que todos os representantes, portanto, Jesus, Maomé, Moisés, etc., são representações de um só Deus. Ou seja, isto no fundo acaba por ser os pan-religiosos. É tipo, desde que a religião exista, eu vou lá e ajoelho. E não havia mais problemas. Não é? Nuno, tu não achas que esta seria uma solução para a guerra na faixa de Gaza? Admitirem logo todos que o Deus é o mesmo? Sim, há pouco disse que na verdade o Deus é o mesmo. Só um é o filho mais velho, o outro é filho da escrava, o outro é filho do filho. Portanto, isto gera os tais conflitos, as tribos e os conflitos que a Joana há pouco falava. Mas sim, na verdade o Deus é o mesmo, dão nomes diferentes. Mas sim. Isto para dizer que se calhar a questão mais desculpa, tribal. mas eu acho que a questão, sobretudo, não está na religião, está na região. O conflito armado entre o Israel e a Palestina não está na religião, não está porque uns são judeus e outros são os descendentes dos ismaelitas. Aí não Foram consigo aqueles concordar. que, na verdade, compraram o José e que só mais tarde foi vendido aos egípcios. Na verdade, a questão está no que existe na zona da faixa de Gaza, e que é de interesse comum. E não só ao povo de Israel, nem em relação aos palestinos. Os povos dos Estados Unidos também têm interesses Claro que sim. zona, não é? E o afegano também. O próprio Reino Unido também. O Reino Unido também. Portanto, eu acho que
tenta-se mesclar uma questão que é política, tenta-se, e económica também, tenta-se mesclar com uma questão de religião, quando que está além da religião. Muito bem. Queres acrescentar alguma coisa, Gonçalo? Relativamente à questão da faixa de Gaza, a única solução plausível é a solução de partilha de 2 Estados, mas é muito difícil de se tornar execuível, se queres que te diga. Não, mas isso já foi feito e não funcionou. Não funcionou porque a partir do momento em que Israel declarou a independência, tiveste a guerra da independência em 48, não é? E é complicado. Hoje em dia as coisas, parecendo que não, são mais fáceis do que eram em 48, porque já vários países da Liga Árabe e do Médio Oriente assinaram tratados de paz com Israel. Marrocos, Emirados Árabes Unidos, etc. E até a relação da Arábia Saudita com Israel melhorou. Embora tenhas a questão do Irão que é complicada, sendo o Irão, porque uns são xiitas e outros sunitas, respectivamente, muito complicada na gestão do território. E, portanto, aquilo... E digo-te mais, se as pessoas acham que isto é o pior que vai acontecer, esperem até 2025 mais ou menos, porque a China vai invadir Taiwan, é uma questão de tempo. Pergunto diretamente à Joana, até porque ela trabalha com a CNN e está sempre, não é, no meio destas notícias e está dentro de tudo o que acontece, e a verdade é que eu creio, mas gostava de saber a tua opinião, que a Rússia aqui só teria a ganhar em que isto acontecesse, não é? Quer dizer, é tirar a distração do problema que eles têm com a Ucrânia e passar o problema para o outro lado do globo, não é? É um problema concreto da capacidade bélica. Não há armamento suficiente, os Estados Unidos não têm armamento suficiente para exportar para 2 frentes de batalha desta dimensão em simultâneo. Claro. Mas isso é como a história da relação causa e efeito, não é uma correlação. São 2 coisas diferentes. O facto da Rússia poder beneficiar com o conflito israelo-palestiniano não quer dizer que tenha sido a Rússia a provocá-lo, não é? Ou a instigá-lo, ou outra coisa qualquer. Certo. Portanto, são 2 coisas diferentes. Nem eu estou a dizer que foram eles que fizeram isso acontecer, estou a dizer que realmente dava-lhe jeito. Agora, não é? uma coisa eu concordo com o Nuno, não acho que a religião seja aqui um detalhe, nem apenas um cenário, um pano de fundo neste conflito, mas é evidente que é uma zona do mundo, por muitas questões, nomeadamente por recursos naturais, onde se cruzam não só os interesses da Rússia, mas onde se cruzam muitos interesses geoestratégicos muito complexos e enfim, nem sempre escrutináveis, não é? Portanto, enfim, vamos ver como é que isto se desenlaça, mas eu não estou muito otimista. Tu consideras que uma pessoa que diga que é cristã, mas que nunca vai à igreja, é a mesma coisa do que aquela pessoa que está inscrita no ginásio, mas também nunca vai? De certa forma, mas ir à igreja, ou seja, ser cristão, e agora neste caso ser católico, é ir à missa, isso é muito redutor daquilo que é ser católico. Ok, mas uma pessoa que não vá a um espaço de culto, sim, é considerada uma pessoa religiosa na mesma? Sim, pode ter a sua religiosidade, pode ter a sua espiritualidade, pode fazer o mesmo ou até melhor do que uma pessoa que vai à igreja e que não faz nada, que vai ao culto e que não faz nada. Acho que sim. Ou que vai mover influências, por exemplo. Muito bem. Bem. E nós agora vamos entrar, meus caros e minhas caras, para não ser uma sociedade machista. Tiago, posso só dizer uma coisa? Que acho que em relação à igreja e às religiões, eu costumo dizer que isto é como uma banda desenhada. Pouca letra e muita imagem. E uma pessoa que tem muita letra, mas que tem pouca imagem, tem pouca ação, tem pouca prática, não é nada. Ok, É só um hipócrita. ok. Estás a falar em relação a tudo, então? Em relação a tudo. Está bem. Pronto, nós vamos entrar agora na última parte do programa, que é, no fundo, as religiões maradas. É que vocês, se vocês gostaram portanto, dos géneros que existiam no último programa, portanto, vamos passar agora às religiões. Acreditem que existe. E, portanto, vamos passar agora às igrejas maradas dos cornos. E por falar em maradas, vou-vos falar da igreja maradoniana. Portanto, é uma igreja em que o Deus é Maradona. Sim, toda a gente sabe de que é feita a hóstia, não é? Ora, aí está. Portanto, a seguir, vamos, entretanto, falar da igreja Jediana, que é a igreja dos Jedis do Star Wars. Isso era uma tentativa do Chewbacca, não era? Foi muito má, não? Foi muito má, mas pronto, vamos avançar. Se acham que isto é marado, então calma, meus caros, porque se tivessem de imaginar a religião ou a adoração mais parva de sempre,
qual é que seria? Gostava de que vocês me dissessem o que é que poderia ser mais parvo de sempre. Ou seja, a religião mais estúpida. Sim, a religião mais estúpida, mais absurda, O Partido Socialista. Esta eu vou bater palmas. Muito bem. Teve de ser. Muito bem. Estava aqui entalada esta. Estava entalada. Em ti e em todos nós, não é? Pois, exato. Em mim não estava, porque eu já o mandei para o caralho, já saí daqui, estás a perceber? Portanto, mas vocês ainda têm que ir lá para dizer, não é? Exato, Eu já exato. disse, eu já libertei. Nuno, a religião mais incrivelmente absurda possível. Eu acho que é a bola de neve. Bola de neve? A bola de neve. Isso existe mesmo? Isso existe mesmo. O que é isso? É uma religião que é cristã, foi fundada numa loja de surf. O altar ou o púlpito é uma prancha de surf e chama-se bola de neve porque a vida das pessoas é uma bola de neve. Isso Ok, é a única resposta plausível que eu posso dar, não é? É das hóstias do Maradona, é essa. Portanto, isto Trata-me. dá para perceber, e nós estávamos até a falar disto há pouco, em off. Eu não fazia ideia, e se calhar aqui o público não sabe e o pessoal lá em casa também não sabe, mas é possível nós criarmos uma igreja. É possível. E portanto, eu estou a construir a minha casa, neste momento estou a construir a minha casa, faltam uns meses para ela ficar pronta, e eu estou a pensar seriamente, e tu, Nuno, podes-me dizer e afirmar aqui, perante toda a gente que está a ver, que eu podia pegar na minha casa e dizer isto é uma igreja, dizer que era um local de culto e não pagava em mim. Sim. Isto é mesmo possível. Aliás, Claridade, Messias da moral lá. no Porto, na Avenida de França, existe uma repografia que é uma loja. Portanto, é uma repografia, portanto, é uma loja, vende coisas, tem um produto, mas também tem uma capela. Então não paga em mim. E não paga em mim. Espera aí, tiras fotocópias lá? Aí, Sim, olha, sim. Se ele aparecer numa boleta já sabemos quem é que foi. Dizer que esta capela não é católica, está bem? É mais Portanto, uma então, seita. eles inventam que ali é um local de culto. Sim. E não pagam impostos. Boa. Sim. Se calhar vou fazer isso para a minha casa. Era lindo fazer um vídeo, com o processo todo e a minha casa passava a ser uma igreja. Tens o manual. Fabuloso. Tens o Aquelas manual pessoas para dizem- criar uma religião. Pronto. Se calhar vou mesmo avançar com o Procura. paivismo, meu. Procura na começas a internet. doação. E Exato, começas a exato. doação. E vou mesmo, como Havia disse aquela aqui que cena surgiu. do filme dos Cão, o Dude, havia o Dudeísmo. Exatamente. Há essa religião Tu podes do- rir. Exatamente. Essa é Do muito Bukowski. boa. Eu Essa ontem gosto. estive com um Exatamente. sacerdote do dadaísmo. Estás a Um ver? sacerdote. Se quiseres casar Isso pelo dadaísmo, é muito podes. fixe. aliás, eu Tirei-lhe até uma acho que foto e nós tudo. temos aqui preparado essa religião aqui, ou tiramos? Não, dadaísmo não, está forte. Tiramos do dudaísmo. Pronto. Não, eu- Ainda bem que a Joana é depois fiz uma culta revisão e e cortei. tal. Mas vou-vos falar de mais uma ou outra, ok? Opa, e estas duas, meus amigos, preparem-se. Portanto, esta igreja eu gosto muito porque é a Igreja Unida do Bacon. É para quem gosta de comer porcas e agradecer a Deus. Não é? Fazem sobretudo obras de caridade, mas têm todas as cerimónias, batismo, casamento, funeral, tudo isso. Mas a mais fantástica, na nossa opinião, é a que vem a seguir. E agora tenho que fazer uma pausa. Sol Verde? Hã? Sol Verde? Sol Verde é um patrocinador meu, não é? Pois é. Mas porquê é que estás a dizer Sol Verde? Não queres falar de Sol Verde do teu Paiva, da tua Não, não é loja? preciso. Eu já fiz o patrocínio no Trava Paiva anterior. Já disse que eles ganhavam 10 euros em apostas esportivas. Aliás, ganhavam 30 euros em apostas esportivas se depositassem 10. Não preciso estar a dizer outra vez que o código é Tiago Paiva e que ganham essas coisas. Ok, não é pronto. preciso. Não queres dizer? Posso continuar o programa? Podes continuar. Muito bem. Então vamos entrar aqui da que eu acho mais piada. Portanto, pasta, não é pasta mochila, pasta de comida, não é? Pasta italiana. La pasta. La pasta. Pasta farianismo. Ou Igreja do Monstro de Esparguete Voador. Que foi uma igreja criada contra um conselho educacional americano que pretendia que fosse ensinado o criacionismo em vez da teoria da evolução nas escolas. E as suas crenças são muito giras. Ora vejamos. O invisível, indetetável monstro do esparguete voador criou o universo. Esta religião acredita que existe o paraíso, onde inclui um vulcão de cerveja e uma fábrica
de strippers, isto também acredita no inferno, onde a cerveja é sem álcool. Isto é incrível. Isto é incrível, meu. E agora vem a parte incrível, mais incrível ainda. É que eu não sei se vocês sabem, vocês ou vocês aí em casa, que se nós formos tirar uma foto, quer seja por um BI, um documento oficial do governo, nós não podemos usar nenhum objeto. Só podemos usar um objeto se for de carisma religioso. E portanto, vocês vão ver agora este seguidor, não é, desta religião, que em 2012 e foi na República Checa, lutou judicialmente para poder usar um escorredor de esparguete na cabeça na foto de carta de condução. Pá, e aqui está, como vocês podem ver, está ali mesmo, a carta de condução dele é esta. Portanto, olhem, um escorredor de esparguete na cabeça e eu... E tem cara de quem bebe cerveja, diga-se de passagem. E não é sem álcool. E não é sem álcool. Paiva do futuro, quer dizer qual é que é o próximo tema do próximo programa? Imigração. Ui!